Espírito Santo, Pai, fala conosco, que nasce na terra, da carne e do sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo teu Santo Espírito. Fala conosco essa manhã, através da tua palavra, em nome de Jesus. João 3. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino No reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser: importai-vos nascer de novo. Observe que Nicodemos, ele estava ali, como diz, elogiando, admirando Jesus. Então Jesus, mas Jesus, ele é o que? Ele não procurou conversa, assunto. Jesus é o que? Jesus não tinha, Jesus como João Batista, não tinha uma maneira certa de falar para não machucar as pessoas, não ficar procurando palavras bonitas para poder não machucar as pessoas, como o dia de hoje. Nós hoje estamos numa geração que é a geração de cristão Nutella, se fala uma coisa, se machuca, sai, mas Jesus não diz, independente quem era a pessoa, se era rico, se era pobre, se tinha condições e não tinha, Jesus sempre o quê? Falou, pregou o quê? A verdade. Então quer dizer, Nicodemos, sem entender sobre o novo nascimento, porque Jesus nunca deixou ninguém em dúvida, não. Uma coisa, Jesus sempre explicou bem o quê? Bem explicado, para ninguém ficar com dúvida. Então Jesus mandou o quê? Mandou nascer o quê de novo? O quê? O Nicodemos. E Nicodemos perguntou, como velho vai o quê? Voltar para o ventre da sua mãe de novo? Quer dizer, isso é o quê? É impossível. Mas Jesus falou que no nascimento da água, o quê? E do Espírito. Porque quem é carne, carne, quem é espírito, é espírito. Quando a pessoa é nascida no Espírito, ela vai o quê? Ela vai fazer as coisas que agrada o Espírito. Ela vai viver o quê? Viver em Espírito. Mas também quem é da carne, o quê? É carne. Vai se inclinar para quem? Se inclinar para a carne. Mas veja, nós temos que nascer, o que? Nascer de novo. Porque quem nasce de novo não vai nem ver e nem o quê? E nem entrar no reino de quê? No reino de Deus. O novo nascimento, o quê? É mudança, é atitude. O novo nascimento é a pessoa, ela ser diferente do seu passado. É a pessoa que não fazer as mesmas práticas, ter as mesmas o quê? Atitudes. É o novo o quê? Nascimento. Porque Jesus, quando ele liberta, transforma, é o quê? É de uma vez por todas. E todos têm que ver o quê? A mudança. Todos têm que ver o quê? A transformação. Sabe por quê? Porque quando alguém nasce de novo, igreja, você sabe como hoje nós testemunhamos? É uma pessoa que de repente ela era viciada, andava na rua aí, ninguém dava nada, e hoje a pessoa está o quê? Está transformada. Se não me engano, foi, não sei se foi o Geraseno, mas foi o endemoniado que quando viram, ninguém acreditou que era ele.
pessoa andar na rua e alguém falar, ó, Jesus liberta, Jesus o quê? Muda, transforma. Quando alguém nasce de novo, igreja, quando alguém nasce de novo, não pode ficar oculto, todo mundo tem que saber que nasceu. Agora imagine uma pessoa dentro da igreja, alguém falar, está na igreja, mas não mudou de vida, não mudou de atitude, continuou com a minha prática. Então o quê? Não nasceu de novo, está o quê? Na carne. Observe, vamos ver 3. A isto respondeu Jesus: em verdade digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, né? Sem entender o que Jesus está falando, mas igreja, Jesus, ele sempre teve o quê? A paciência de ensinar. Jesus sempre fala o quê? Por parábola, para as pessoas entenderem o que está o quê? Falando. Versículo 4, perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus, né? Jesus, ele chega e fala o 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Igreja, o batismo na água é muito importante, né? Quando a pessoa ali morre a velha criatura e nasce uma nova criatura. Mas quando a pessoa desce as águas, a pessoa ela vai ter uma luta diária. A pessoa, quem está no mundo não tem essa luta não. Quem está no mundo não precisa lutar contra sua própria carne, não. Agora, a pessoa que desceu as águas, igreja, no momento que desceu as águas, ali morreu a velha criatura, tudo sobe uma nova criatura. A partir daquele momento, a pessoa vai ter uma luta diária contra quem? Sua própria carne. E observe que no começo é um processo. A pessoa, depende, a pessoa tinha um vício, mas meio batizada, ela de repente continua com o vício, diminui e depois precisa alguém liberta totalmente o processo. Então, quer dizer, no começo não é fácil a libertação, mesmo que a pessoa se batizou, porque é mudança, a pessoa mudou. Então, a pessoa, a carne vai desejar aquilo que a pessoa fazia, praticava, e a pessoa que nasceu aquele Espírito vai dizer o quê? Dizer não, porque o principal não é o batismo das águas, é do Espírito. Não adianta a pessoa descer as águas e não se preocupar o quê? Nascer o quê? De novo pelo Espírito. Porque é Ele o quê? Que nos fortalece, é Ele que nos renova, que nos restaura, é Ele o quê? Que nos aproxima de Deus, o quê? E nos afasta da nossa carne. Então nós temos que nascer o quê? Nascer principalmente no Espírito. Não se contente se apenas se batizou nas águas, não. Tem que nascer o quê? No Espírito. E nascer no Espírito não é falar em língua, não. Não é pular, rodar, gritar, não. Nascer no Espírito, quando a pessoa, ela morreu, tudo que ela tinha no passado morreu. A pessoa começa uma nova vida. E a pessoa deixa de fazer o que fazia no passado. A pessoa deixa de praticar o quê? A pessoa deixa de praticar o que ela praticava. Então a pessoa muda o quê? Atitude, comportamento. Igreja, o novo nascimento do Espírito é a pessoa ter o quê? Um pensamento diferente, uma atitude o quê? Uma atitude diferente. É a pessoa, as pessoas lá fora veem o seu testemunho, a sua jornada, a sua caminhada. A pessoa abre mão das más amizades, das más companhias. Então nascer no Espírito o quê? É ter um novo comportamento. Uma nova o quê? Uma nova atitude. Então nós temos o quê? Que nascer no Espírito, nascer de novo, todos os dias. Porque quando amanhece, começa a luta. Que luta? A carne contra o Espírito. Que alimenta o Espírito, a carne vai morrer. Mas que alimenta a carne, o Espírito não vai ter o quê? Força para ajudar. Porque o Espírito, igreja, tanto a carne como o Espírito precisa de alimento e força.
Quando a pessoa na hora jejua, lê a palavra, ela vai fortalecer o espírito, vai o quê? E vai mortificar a sua carne. Mas a pessoa ela não tem a vida com Deus, ela não ora, ela não se humilha na sua casa, aonde ela esteja, ela não tira um momento para orar, falar com Deus, o que vai fazer? Ela vai dar força para quem? Para a sua carne. E a pessoa vai pecar, né? Pecado todo mundo tem, mas quem está na carne, você vê que o pecado, a pessoa que está na carne mesmo, o pecado dela é um pecado grave. Porque quem está na carne adultera, se prostitui, seu tempo e são duas vezes. Mas quem está no espírito, a carne tenta mais o espírito de não, ele está forte, ela está forte, você o quê? Não vai conseguir. Versículo, vai lá no. Olha, versículo 6, ó. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer o quê? Importai-vos nascer de novo. Olha, Nicodemos, não se admire, não se assuste, mas ó, você tem que nascer de novo. Você tem que ter o quê? Nova atitude, comportamento, pensamento. Você tem que mudar o quê? De fato e verdade. Nicodemos, você precisa de uma mudança de dentro do quê? De dentro para fora. Você tem o quê? Deixar de se inclinar para a sua carne. Romanos 8, abre lá. 8, ó. Ó, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode o quê? Pode estar. Igreja, ó, quem vive na carne é o quê? Se torna inimigo de quem? De Deus. Imagina que, ó, a Bíblia diz que quem está no mundo é o quê? É inimigo de Deus. E quem é inimigo de Deus se torna o quê? Se torna amigo. Ó, que amigo de Deus, que amigo do mundo é o quê? É inimigo de Deus. Mas que amigo de Deus, que é inimigo do mundo. Só para você ver. A pessoa que busca Deus, o mundo tem que ser o seu inimigo, não o seu amigo. E que está lá fora nunca que vai ser amigo de Deus, porque está na carne. Está vivendo o quê? Vivendo, praticando sua vontade, mas mesmo assim, que está lá fora, ser inimigo de Deus, Deus o que estende a sua o quê? Misericórdia. E a pessoa, se Deus falasse, não, quem está no mundo eu vou matar todo mundo, nem nós estávamos aqui hoje. Mas o quê? Todos foram o quê? Alcançados pelo quê? A misericórdia de Deus, pelo o quê? O amor maior. Mas enquanto a pessoa está lá fora, ela é inimiga de quem? De Deus. Mas o momento que essa pessoa nascer de novo, ela vai se tornar o quê? Amiga de Deus, inimiga quem? Inimiga do mundo. Versículo 8, ó. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Igreja, o Espírito é o selo. O Espírito, o quê? É a aliança que nós fazemos, o quê? Fazemos com Deus. Igreja, o Espírito, ele não vai vir assim de uma maneira fácil, não. Para o Espírito vir, a primeira coisa que o Senhor tem que fazer o quê? É matar a sua própria carne, é ter desejo, é ter força e vontade. O Espírito não é para mim, para você, não, eu vou descer sobre ele, vou descer sobre ele, não, nós temos que ter força e vontade, porque o Espírito o diabo não, o diabo ele é ousado, prometido, ele entra, ele destrói tudo, mas o Espírito Santo ele é educado, a pessoa tem que fazer o quê? Tem que chamar, convidar ele, e como convida? Matando sua própria o quê? Sua própria carne, morrendo o quê? Para este mundo. Igreja, não podemos ter o quê? Sede o quê? Sede deste mundo, não podemos ter sede. Não podemos ter sede deste mundo, porque essa água aqui, ó, essa água já é suficiente. Essa água o quê? Essa água já mata o quê? A nossa sede. Mata a nossa sede e também o quê? E também já é suficiente para nos o quê? Assaciar. Igreja,
os que estão na carne não podem o quê? Não podem agradar a Deus. E que estão na carne o quê? Se tornem inimigos de Deus. Da igreja? E que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não o quê? Não é dele. Então quem que ainda não nasceu no Espírito, não é o quê? Não pertence a Cristo. Não é o que eu estou falando, nós estamos acompanhando aqui agora. Então nós temos que ter o quê? Ter o Espírito para o quê? Pertencer a Cristo. Temos que ter o selo, o quê? O selo do Espírito. O Espírito é aliança. O Espírito, o quê? É o casamento. Nós casamos quando o quê? Temos o Espírito. Porque é compromisso, é aliança, é o quê? Relacionamento. Então nós temos que ter o quê? Temos que ter o Espírito de Cristo para o quê? Para pertencer, para o quê? Para ser dele. Igreja, temos que nascer de novo, principalmente no Espírito. Ah, já nasci na água, amém. Mas tem que nascer o quê? No Espírito. O quê? Mudar atitude, comportamento, pensamento, se santificar, matar o quê? A carne, para que o Espírito possa o quê? Dar força. Está o quê? Conosco para nos ajudar, principalmente o quê? Nas tentações. E mais só se Jesus no deserto não tivesse o Espírito. Igreja, Jesus veio no nosso carne. Se Jesus não tivesse Espírito, certamente ele iria o quê? Cair em tentação. Você acha que Deus iria deixar Jesus no deserto sem o Espírito? É impossível. Mas, igreja, sabe isso? O que nós aprendemos? Com o Espírito o quê? Podemos vencer qualquer coisa. Com o Espírito podemos vencer o quê? As tentações. Com o Espírito podemos vencer o quê? A nós mesmos, a nossa carne, a nossa o quê? A nossa vontade. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Obrigado, meu Pai, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, nessa manhã, falado ao nosso coração. Nós temos que nascer de novo, nascer na água, principalmente no Espírito, para pertencermos, meu Pai, ao Senhor, porque aliança é compromisso, é relacionamento. Ó Espírito, nos ajuda, nos fortalece. Obrigado por tudo, meu Pai, que agradecemos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória